Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho aqui trazer as minhas dicas bem sinceras e todas as minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham no seu agregador de áudio favorito, também vocês nos acompanham pelo YouTube. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente vai tentar sempre trazer toda semana as nossas impressões. A vida é uma maluquice, então tem hora que não dá para aparecer aqui. E neste momento eu peço desculpas a todos vocês, tantos que já estão nos acompanhando, e você também que está chegando agora, porque nesses últimos dias eu não estive muito numa situação boa para mim poder fazer as gravações. Eu estava passando por uns perrengues aqui, então eu precisei realmente descansar para poder trazer as nossas impressões aqui de volta. Então, tanto que nessa semana a gente vai finalizar a nossa 7ª temporada para mim poder me preparar agora para a 8ª. A gente tem essa série que a gente vai fazer um acompanhamento aí, vou fazer o máximo para trazer esse acompanhamento semanal para vocês. A gente começa até mesmo neste vídeo de hoje, fazer esse acompanhamento semanal. Se eu vou conseguir trazer, eu vou tentar trazer geralmente entre a segunda-feira ou a terça-feira. Depende muito de como vai ser a minha semana de trabalho, como vai ser a minha semana dentro da minha rotina, e aí a gente vai trazer as nossas impressões. Só que a gente não vai dar um intervalo, tá? A gente já vai começar a 8ª temporada do nosso podcast, porque a temporada final de Stranger Things está chegando, então a gente vai trazer aí algumas coisas dentro dos próximos dias para poder também finalizar o ano de 2025 com chave de ouro. E olha, este ano está sendo muito bom, estamos todos vencendo lindamente. Então, sem muito mais delongas, a gente vai falar dessa minissérie. Eu não vou dizer minissérie, porque ela, na verdade, a ideia é ela ter 3 temporadas. É uma série de um universo que eu já tenho uma certa particularidade. É um universo que eu gosto bastante. E essa é a 2ª adaptação no formato série deste universo que o autor Stephen King acabou criando. Esse livro foi escrito ali por volta ali da década de 80, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar melhor sobre o livro. Eu já li esse livro, a gente já tem resenha no canal. É um dos meus livros favoritos que eu tenho do autor. Não se engane pela capa do livro, que aquilo ali é um livro grosso que você lê num instante. Mas é uma história que, na minha opinião, ela tem os seus medinhos. É uma história muito interessante. Então aqui é uma série que vai contar um pouco sobre a cidade, mas essa áurea estranha que tem nessa cidade. Por que os moradores são tão estranhos naquela cidade? Porque parece que o mal está à espreita, sabe? Então nós vamos ao início da cobertura de It Welcome to Derry, ou seja, bem-vindos a Derry. A série está sendo exibida na HBO Max aos domingos, né? O horário nobre da HBO Max. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as impressões do primeiro episódio. Meus colegas criadores de conteúdo, muitos deles falaram, a Note Kreuzer, o próprio Gabriel do Videoterapia, o Matheus do Sinesteira, vários dos criadores de conteúdo que eu sigo têm falado bem da série.
Tem um outro que não agradou tanto, por exemplo, Rafa Camargo não gostou muito, né? Achou interessante, mas não fez ele vibrar bastante. Tem um outro jornalista do próprio Omelete, que ele, assim, viu já bastante dos episódios e não agradou muito também. Então eu acho que esse universo de Dewey vai muito de expectativa. Se você já leu o livro, você conhece a história de Dewey, você vai ter mais ou menos umas ideias aqui com relação à trama. Mas o que a gente pode olhar nesse início de episódio é que todo o formato do livro It, a coisa, ou somente It mesmo, está dentro da série. Foi a coisa que eu mais achei interessante. Essa primeira temporada, eu disse anteriormente que a ideia é eles construírem 3 temporadas em 3 tempos diferentes. Então aqui ela é baseada mais ou menos ali na década de 60, entre mais ou menos 1962, 63 aproximadamente. E este universo em que Dewey está neste momento da história é um momento em que já havia acabado a Segunda Guerra Mundial, havia começado essa campanha armamentista entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje o seu deitorio maior de tanto de sede quanto de própria tecnologia, hoje está com a Rússia. Então, para você que é mais jovem, então agora você vai entender um pouco dessa questão de porque Rússia e Estados Unidos não têm uma relação muito amistosa. E a gente vai ver muito dessa dinâmica mesmo, muito parecida com a dinâmica dos filmes, que é sempre algo muito similar. Aqui nesse primeiro episódio, a gente não vai ver exatamente a entidade Pennywise, mas você vê rastros dele durante todo o episódio. A gente vê aquele garotinho que desaparece, ele tenta sair da cidade, encontra aquela família nada feliz, nada amiga e bastante oriçada, né? Como diz a música. E ele encontra ali aquela entidade esquisita que, olha, vou ser sincera com você, eu me arrepiei naquela cena. É uma cena até que estava nos trailers iniciais, né, da temporada mesmo. E aqui tem esses plots interessantes da série. A gente vai ver muito essa questão durante toda a temporada. Sempre quando vai falar de Dewey, sempre tem geralmente 2 núcleos que eles têm um certo contato. Geralmente é o núcleo das crianças e o núcleo dos adultos. Geralmente são os 2 núcleos que permeiam toda essa trama. Além disso, existem outras situações que vão aparecer aqui e que geralmente estão nos livros do próprio King, coisas que envolvam as próprias épocas em que os livros são escritos. Então, por exemplo, nessa época a gente tinha ainda muito essa questão não só da segregação racial, né, assim, esse preconceito mesmo com relação às pessoas de cor mesmo, as pessoas negras, e não tem nenhum problema eu dizer isso para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu sim me considero parda, apesar de que na nossa lei, a lei coloca que eu sou branca, mas eu me considero uma pessoa parda porque sim, eu tenho descendência, não só negra como indígena também, e também branca. Então eu falo assim que eu não tenho nenhum tipo de problema com essas coisas, tá, gente? Eu tenho tanto tio que é bem mais moreno que eu tenho prima mulata, eu tenho prima loira, então eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso, mas tem pessoas que podem ficar incomodadas. Então eu quero dizer
uma questão mais suave. Se você quiser me corrigir com muito respeito, nos comentários eu vou aceitar perfeitamente. Mas tem muito essa questão na cultura, infelizmente, eu acho isso uma grande bobagem, mas infelizmente durante a nossa história, e não só lá como aqui no Brasil, ainda tem isso muito. E também a questão do povo judeu, que já passou por poucas e boas na Primeira e Segunda Guerra Mundial mesmo, né? Principalmente na ascensão ali de uma certa pessoa, né? Que a gente não vai dizer aqui para evitar altos problemas. E eu, sinceramente, eu não tenho interesse nenhum nesse cara, mas enfim. E a ideia, se você for pesquisar o porquê, né, que tem esse preconceito, tanto das pessoas de origem negra, quanto as pessoas, né, que têm o judaísmo como profissão de fé, se você for descobrir algum dia o motivo pelo qual existe esse preconceito, cara, você vai olhar e falar assim, é isso mesmo? Porque quando eu cheguei a pesquisar, eu achei absurdo essa questão, mas infelizmente é o que é o nosso mundo. A gente tem que aprender muito ainda a nos relacionarmos com pessoas. Mas então são esses conceitos, é um campo bem espinhoso mesmo, eu pretendo ser assim, mais tranquila, mais leve, mais sucinta, porque o assunto é realmente bem delicado. Mas a série, ela sim traz isso para o seu primeiro episódio mesmo. Tem ali uma referência, até ao Ed Gein mesmo, é um período em que ele estava vivo, nesse período, se eu não me engano, ele foi pego, acho que um pouquinho mais à frente. Então, tem muitas essas questões, sabe, que a série coloca muito bem no seu primeiro episódio. Tem essa questão muito da culpa, essa questão do luto também, assim, essas questões de a gente não conseguir se entender, a gente não conseguir se respeitar, essa questão também do desrespeito, igual, por exemplo, aquele... é tipo um tenente que ele vai, né, para Adel, ele é enviado para Adel porque tem ali uma missão especial que ele precisa fazer. Ele tem essa patente de destaque devido a uma missão que ele conseguiu executar, que ele conseguiu retornar. Então, ele teve essa patente, essa oportunidade de ter essa patente, mas a gente sabe que as pessoas viram cara para ele. Então, você pode ter certeza que aquele personagem que tentou atacar ele ali tem a ver com essa missão que ele precisa fazer, sabe? E esse cara, até uns criadores de conteúdo meu falaram, e eu vou concordar, eu acho que ele é o avô do Mike, que, né, esteve aí presente nos filmes de It. Então, assim, eu não me lembro se foi no 1 ou no 2 que ele falou isso, que o avô dele tinha trabalhado no exército, tinha a ver lá aquela questão da fazenda também, sabe? E ele, né, trabalhava na fazenda ali, naquela época ali, com o pai dele e tudo mais. Então, aqui a gente vai entender, sim, um pouco dessas referências dos filmes aqui também, da primeira série. A primeira série, eu não cheguei a vê-la, às vezes eu posso ter visto ela, mas realmente eu não me lembro. Mas é um primeiro episódio muito bem feito, na minha opinião. Essa interação barra não interação, essa questão que a gente vai ver desse menino que desaparece, que a gente já sabe, né, o que aconteceu com ele. Aquela questão ali do cinema, né, essa possível proximidade ali dos esgotos de Delaware. A gente lembra muito ali que no filme 2, né, o capítulo 2, a casa da Barry, ela era muito perto ali dos esgotos.
Então, assim, tudo que tem mesmo daquela essência áspera, grossa, grog também, sabe? E esses toques ali de que o mal está à espreita novamente, né? Então, ou seja, passou-se um período de 27 anos, então, para que esses eventos estivessem acontecendo agora. Então a gente vê tudo isso no primeiro episódio. Eu confesso que eu gostei muito, principalmente aquele cliffhanger ali do final. A gente fica meio assim sem saber se os meninos acabaram morrendo mesmo ou se foram só mesmo um sonho, aquilo tudo, mas eu acredito que realmente aquela cena final ali, aquela criatura, né, conseguiu realmente eliminar aqueles meninos e eles podem voltar na forma de flashback. A gente fica meio que confuso sem saber exatamente se eles morreram mesmo ou não. Para mim, realmente vão ser mesmo as meninas que vão continuar. Mas a gente vai ver muito mais coisas dentro aí dessa série. Eu acho que até o Gabriel falou isso no seu vídeo e eu vou concordar com o Gabriel. Eu acho que a série, nas 3 temporadas, se der tudo certo e a audiência concordar conosco, eu não acho que a série vai explicar a origem do Pennywise, tá? Porque o livro, lá no final dele, tem um pouco dessa questão, daquela outra entidade também, que era no formato de tartaruga. Eu acabei esquecendo o nome dela aqui agora. E, assim, existe essa mitologia, assim, do bem contra o mal. Isso permeia todo o livro de It. Existe essa explicação lá no final, quando o Pennywise tenta ali enganar o Clube dos Otários para que ele não pudesse ser derrotado, mas ele meio que foi ali derrotado e depois os outros filmes acabaram colocando essa questão de que pode ser que o Pennywise ainda esteja por aí, sabe? Mas aqui é uma coisa bem para trás, né? Então a gente sabe que neste momento da história, provavelmente já aquela criatura tipo bebê ali, que é horripilante, está ali já espreita para fazer as suas vítimas como ela já fez nesse primeiro episódio. Como eu gostei desse episódio, fotografia maravilhosa da década de 60, ali aquela questão militar, os militares ali preocupados se eles seriam acionados ou não, caso realmente esse medo, né, dessa Terceira Guerra Mundial que acabou permeando toda a Guerra Fria, né, e tem até um documentário na Netflix, eu quero vê-lo, e depois trazer para vocês com relação à Guerra Fria, como aconteceu e tudo mais. Mas é algo muito interessante, tá? Entender esse contexto americano. Na época, o King tem muito isso, tá? Se você for ler algum livro do Stephen King, tem histórias que tem esse fundo mesmo ali, mais histórico. Você meio que fica sem entender no início, depois quando você pesquisa sobre o momento em que estava acontecendo, você acaba entendendo perfeitamente. Mas a série, separada da história do livro e como um complemento à leitura do livro e também ao assistir da série antiga e também dos 3 filmes, é um complemento muito bom e eu gostei muito da experiência do primeiro episódio. Tem gore, tem realmente cenas que você dá um susto. Não acho uma série para criança, um terror infantil como Rafa Camargo quis definir, eu não acho. Mas eu acho que é uma série
de certa forma ok, mas eu gosto desse tipo de ok, tá? É um ok assim que para você que não está acostumado, você pode ficar mais impressionado, tá? E se você gosta desse tipo de filme que tem cenas densas, né? Pode ser que você goste. Não é também um slash, tá? Porque esse aqui não é um filme de terror, é uma série que tem esse toque sobrenatural aí dessa entidade que domina essa cidade. Então, às vezes a gente vai entender como que ele conseguiu envolver a cidade na sua artimanha, né? Eu acho que isso pode sim ser mostrado durante a série. E sim, coisas que são adaptadas e não adaptadas nas obras do King, a gente está mais que acostumada. E vão ter coisas que vão dar muito certo e outras que não. Então, eu estou de peito aberto para essa série. E eu quero saber as opiniões de vocês. Vocês assistiram ao primeiro episódio? Gostaram? Não gostaram? Qual é a opinião de vocês? Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Então fica mais ou menos combinado que entre segunda a terça-feira eu vou tentar trazer as minhas impressões do episódio. Se caso falhar, provavelmente na quarta à noite eu devo conseguir trazer. Vai ser realmente de acordo com a minha semana. E aí a gente vai aí nos falando sobre essa série que eu estava aguardando ela, uma das que eu aguardava neste ano de 2025. Bom, é isso. Essas são as minhas impressões desse episódio. Eu agradeço muito a todos vocês que já estão conosco neste momento. Nos vemos nos próximos vídeos e episódios do canal. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Nos vemos então por aí. Até mais.